Existem animes que fazem sucesso. Existem animes que marcam uma época. E existem aqueles que acabam se tornando parte da infância de uma geração inteira. Digimon Adventure é um desses casos. Mesmo depois de tantos anos, basta ouvir a música de abertura, ver um Agumon aparecendo na tela, ou lembrar das primeiras Digi-evoluções, que a nostalgia bate imediatamente. Mas por trás de toda essa nostalgia, existe uma história muito maior do que muita gente se lembra. Uma aventura que começou de forma completamente inesperada. Tudo acontece durante as férias de verão. Tai Kamiya, Matt Ishida, Sora Takenouchi, Izzy Izumi, Joe Kido, Mimi Tashikawa e o pequeno TK estavam participando de um acampamento quando algo estranho começou a acontecer. O clima mudou. O céu ficou diferente. Fenômenos impossíveis começaram a surgir diante dos olhos de todos. E então, objetos misteriosos caíram do céu. Pequenos aparelhos que nenhum deles tinha visto antes. Os famosos Digivices. Naquele momento, nenhuma daquelas crianças fazia ideia de que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. Poucos segundos depois, uma força desconhecida os envolveu. E quando perceberam, já não estavam mais no mundo que conheciam. Eles haviam sido transportados para um lugar completamente diferente. Um mundo cheio de montanhas gigantes, florestas estranhas, criaturas desconhecidas e regras que pareciam não fazer sentido. Era o Digimundo, um universo digital que existia paralelamente ao mundo humano. Confusos, assustados e sem entender como voltariam para casa, eles começam a explorar aquele novo ambiente. Mas a surpresa não para por aí, porque logo cada uma das crianças encontra um companheiro inesperado. Criaturas capazes de falar, pensar, criar laços e lutar ao lado deles. Foi assim que Tai conheceu Agumon. Matt encontrou Gabumon. Sora conheceu Biyomon. Izzy encontrou Tentomon. Joe se tornou parceiro de Gomamon. Mimi conheceu Palmon. E TK encontrou Patamon. No começo, ninguém entendia o que estava acontecendo. Parecia apenas um sonho estranho. Uma aventura temporária. Talvez algo que terminaria em poucas horas. Mas a realidade era muito diferente. Porque aquele mundo escondia inúmeros perigos. Criaturas agressivas surgiam a todo momento. Monstros muito mais fortes do que qualquer coisa que eles já tinham visto. E para sobreviver, os Digimons precisariam lutar. Foi então que aconteceu algo impressionante. Durante um momento de extremo perigo, os Digivices começaram a brilhar. Uma energia desconhecida envolveu os pequenos parceiros. E diante dos olhos das crianças, eles evoluíram. Agumon se transformou em Greymon. Gabumon alcançou uma nova forma. E aos poucos os outros Digimons também começaram a despertar poderes cada vez maiores. Pela primeira vez, os Digi escolhidos perceberam que existia algo especial ligando humanos e Digimons. Algo que ia muito além da amizade. Algo que parecia fazer parte do próprio destino deles. Mas quanto mais avançavam pelo Digimundo, mais perguntas surgiam. Quem os trouxe para aquele lugar? Por que justamente eles haviam sido escolhidos? E qual era o verdadeiro motivo daquela aventura? O que ninguém imaginava era que uma força sombria observava cada movimento deles desde o início. E muito em breve, os Digi escolhidos descobririam que aquela não era apenas uma jornada para voltar para casa. Era o começo de uma batalha que decidiria o destino de dois mundos inteiros. O verdadeiro propósito dos Digi escolhidos. Conforme os dias passavam, ficava cada vez mais claro que voltar para casa não seria tão simples. O Digimundo era muito maior do que eles imaginavam. A cada nova região, novos perigos apareciam. Montanhas gigantes, florestas misteriosas, desertos intermináveis, ruínas antigas e criaturas que pareciam surgir de todos os lados. Mas enquanto exploravam aquele mundo desconhecido, algo ainda mais importante começava a acontecer. Os laços entre as crianças e seus parceiros ficavam cada vez mais fortes. No início, muitos deles mal conseguiam trabalhar juntos. Cada um tinha uma personalidade completamente diferente.
Tai gostava de agir sem pensar muito. Matt preferia resolver tudo sozinho. Joe estava sempre preocupado. Mimi reclamava de praticamente qualquer situação desconfortável. E TK ainda era apenas uma criança tentando entender tudo aquilo. Essas diferenças acabavam gerando discussões constantes. Mas ao mesmo tempo, também faziam cada um crescer. Porque naquele mundo não existia espaço para egoísmo. Se quisessem sobreviver, precisariam confiar uns nos outros. Enquanto isso, os Digimons continuavam evoluindo durante as batalhas. E cada nova transformação parecia revelar um pouco mais dos mistérios daquele universo. Mas logo eles perceberam que existia algo estranho acontecendo. Muitos Digimons estavam agindo de forma agressiva. Criaturas normalmente pacíficas se transformavam em ameaças perigosas. Como se alguma força estivesse controlando suas ações. E foi investigando esses acontecimentos que eles descobriram uma das primeiras grandes verdades daquela jornada. Uma energia sombria estava se espalhando pelo Digimundo, corrompendo tudo em seu caminho, transformando aliados em inimigos, e espalhando caos por várias regiões. Foi nesse momento que os Digi escolhidos perceberam que não estavam ali por acaso. Aquela aventura possuía um propósito. Eles haviam sido escolhidos para enfrentar uma ameaça que colocava todo o Digimundo em risco. E quanto mais avançavam, mais sinais dessa missão apareciam. Objetos misteriosos, profecias antigas e símbolos ligados diretamente a cada uma das crianças. Esses símbolos representavam qualidades importantes: coragem, amizade, amor, sabedoria, confiança, sinceridade, esperança e luz. Qualidades que não serviam apenas para definir suas personalidades, mas que seriam fundamentais para o futuro daquela jornada. Porque vencer batalhas não era suficiente. Cada um deles precisava amadurecer, precisava superar seus medos, reconhecer seus erros e aprender o verdadeiro significado desses valores. Foi justamente esse crescimento que começou a tornar os parceiros mais fortes. Não era apenas poder, não era apenas treinamento. As evoluções estavam diretamente ligadas ao desenvolvimento emocional dos próprios Digi escolhidos. E isso transformava cada vitória em algo muito mais importante. Mas enquanto eles começavam a entender o próprio papel naquela história, uma ameaça ainda maior surgia no horizonte. Uma ameaça capaz de colocar não apenas o Digimundo em perigo, mas também o mundo humano. E quando essa verdade finalmente veio à tona, a aventura deixou de ser apenas uma missão de sobrevivência. Agora, o destino de dois mundos inteiros estava prestes a entrar em conflito. Quando dois mundos entram em colisão. Até aquele momento, os Digi escolhidos acreditavam que sua missão estava limitada ao Digimundo. Se conseguissem derrotar as forças das trevas, talvez finalmente encontrassem um caminho para voltar para casa. Mas a verdade era muito mais preocupante. Porque os acontecimentos daquele mundo digital começaram a ultrapassar suas próprias fronteiras. Aos poucos, sinais estranhos passaram a surgir também no mundo humano. Falhas em sistemas, fenômenos inexplicáveis, e uma sensação constante de que algo estava prestes a acontecer. Foi nesse período que os Digi escolhidos começaram a compreender o tamanho da responsabilidade que carregavam. Não estavam protegendo apenas os Digimons. Estavam protegendo duas realidades completamente diferentes. E se falhassem, as consequências seriam desastrosas para ambos os mundos. Enquanto tentavam encontrar respostas, novos inimigos surgiam pelo caminho, cada vez mais fortes, cada vez mais perigosos, e muito mais inteligentes do que os adversários que haviam enfrentado até então. As batalhas se tornaram mais difíceis, os riscos aumentaram. E pela primeira vez, alguns deles começaram a duvidar se realmente seriam capazes de vencer, porque não importava quantas vitórias conquistassem. Sempre parecia existir uma ameaça ainda maior esperando logo adiante. Mas foi justamente nesses momentos que os Digi escolhidos mais cresceram. Os medos começaram a ser enfrentados. As inseguranças foram deixadas de lado. E os laços construídos ao longo da jornada ficaram ainda mais fortes. Os parceiros também evoluíam junto com eles. Novas formas surgiam.
Novos poderes eram despertados. E cada transformação mostrava o quanto aquela conexão entre humanos e Digimons havia se tornado especial. Mas nenhuma batalha daquela fase seria tão importante quanto os acontecimentos que levaram ao surgimento da oitava Digi escolhida. Uma peça que faltava naquele quebra-cabeça. Uma presença que estava ligada diretamente ao futuro da missão. Foi então que Kari entrou definitivamente no centro dos acontecimentos. E com ela, vieram algumas das cenas mais emocionantes de toda a série. Momentos de amizade, sacrifício, coragem e despedidas que marcaram uma geração inteira de fãs. Porque nem todas as vitórias aconteceram sem custo. Ao longo daquela jornada, alguns personagens precisaram abrir mão de tudo para proteger aqueles que amavam. E essas perdas fizeram os Digi escolhidos entenderem algo importante. Aquela aventura não era apenas sobre lutar. Era sobre crescer, amadurecer e aprender o valor das pessoas que caminhavam ao seu lado. Mas mesmo depois de tantas dificuldades, eles ainda não tinham enfrentado o verdadeiro desafio. Porque quando parecia que finalmente haviam encontrado uma solução, uma nova ameaça surgiu das sombras. Uma ameaça muito maior do que qualquer coisa que tinham visto até então. E pela primeira vez, o futuro do Digimundo parecia realmente condenado. A batalha que definiria o destino de tudo estava prestes a começar. O final que marcou uma geração. Mas antes de continuarmos para o desfecho dessa aventura, já deixe o seu gostei porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo mais histórias completas como essa. E se você também cresceu assistindo Digimon, aproveita para se inscrever. Ainda existem muitas aventuras nostálgicas que merecem ser revisitadas. Agora sim, vamos para a reta final dessa jornada. Depois de tudo o que enfrentaram, os Digi escolhidos acreditavam que finalmente estavam próximos da vitória. Mas foi justamente nesse momento que os maiores desafios começaram a surgir. Inimigos capazes de superar qualquer ameaça anterior. Batalhas onde até mesmo as evoluções mais poderosas pareciam insuficientes. E uma sensação constante de que o Digimundo estava desmoronando diante dos seus olhos. A cada confronto, ficava mais evidente que aquela guerra estava chegando ao seu limite. Os Digi escolhidos já não eram as mesmas crianças que haviam chegado assustadas ao Digimundo. Eles haviam amadurecido, superado medos, construído amizades, aprendido a confiar uns nos outros. E, principalmente, descoberto o verdadeiro significado dos valores representados pelos seus brasões. Foi justamente essa evolução pessoal que permitiu enfrentar os últimos obstáculos. Mesmo quando tudo parecia perdido, mesmo quando a esperança desaparecia, eles continuaram avançando, porque agora entendiam que não estavam lutando apenas por si mesmos. Estavam lutando pelos seus parceiros, pelos amigos que fizeram ao longo da jornada, pelo Digimundo, e também pelo próprio mundo humano. Mas então surgiu a ameaça definitiva. Uma força capaz de superar tudo o que havia aparecido antes. Uma entidade que representava o caos absoluto. O acúmulo de todos os erros. De todas as falhas. De toda a destruição que aquele universo carregava. Pela primeira vez, nem mesmo as evoluções mais poderosas pareciam suficientes. Os Digi escolhidos foram colocados diante do maior desafio de suas vidas. E foi nesse momento que compreenderam uma das mensagens mais importantes de toda a série. A verdadeira força nunca esteve apenas nos Digivices. Nunca esteve apenas nos brasões. E nem mesmo nas evoluções. Ela sempre esteve dentro deles. Na coragem de seguir em frente. Na amizade construída ao longo do caminho. Na confiança. Na esperança. No amor. Na luz que cada um carregava. Quando finalmente entenderam isso, foram capazes de superar até mesmo aquilo que parecia impossível. E assim, depois de tantas batalhas, sacrifícios, despedidas e momentos inesquecíveis, a paz finalmente voltou aos dois mundos. Mas junto com essa vitória, veio também a parte mais difícil, a despedida. Porque depois de compartilharem tantas aventuras, os Digi escolhidos precisaram seguir caminhos diferentes, cada um retornando para sua própria vida, levando consigo as lembranças de tudo o que viveram. E talvez seja justamente por isso que essa história continua tão especial até hoje.
Porque no fundo, ela nunca foi apenas sobre monstros digitais. Foi uma história sobre crescimento, sobre amizade, sobre enfrentar desafios, e sobre como algumas experiências acabam nos acompanhando para sempre, mesmo muitos anos depois. E é exatamente por isso que Digimon Adventure continua ocupando um lugar tão especial no coração de tantas pessoas. Porque para muita gente, essa não foi apenas uma aventura. Foi uma parte inesquecível da infância.